Canal Papo Cabeça Oficial. Eu sou o evangelista Gilmar e eu tenho uma poderosa palavra do coração de Deus para o teu coração. Sim, eu tenho. A palavra ela fica em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Amém? A palavra vai dizer: Jezabel ameaça Elias. Quero falar de novo. Jezabel ameaça Elias. Nós vamos falar a respeito de uma história onde há uma ameaça de vida sobre a vida do homem chamado Elias. É disso que nós vamos falar. A respeito de uma ameaça. A ameaça normalmente causa medo, causa espanto. A ameaça, na verdade, faz as pessoas pensar o que quiser. Ameaça, alguém pode falar de boca para fora. Você pensa o que quiser dela. Cada um tem a sua cabeça, cada um pensa o que quer. Porque quando a ameaça vem, você pinta o monstro, pinta as palavras maiores do que você ouviu. Normalmente a ameaça é assim. Você não se importa em olhar nos olhos, olhar para a face da pessoa e entender que aquilo ali é de boca para fora. E você não entendeu. Não. Você podia ter levantado uma bandeira branca naquele momento, porque nos olhos da pessoa estava lá a desistência já da guerra. Mas a boca fala o que quer. Fala o que quer em momentos que normalmente não é aceitável. Sim, a boca fala o que quer. Nós somos assim. Falamos o que queremos e pagamos o preço por conta disso. Não é isso? Então hoje nós vamos falar a respeito de uma ameaça. A mulher é Jezabel. O jugo é desigual. O homem entende um pouco das coisas de Deus. Sim, o homem entende um pouco das coisas de Deus. Mas ele toma uma mulher que de Deus não entende nada. Mas entende muito de outras coisas. Outros deuses, que ela vai trazer para a vida do marido, e não só para a vida do marido, vai trazer para o meio do povo de Deus. E vai contaminar todo o povo de Deus com a sua idolatria. Sim, vai contaminar. Só que Deus vai levantar um homem, o nome dele é Elias. É um homem que não é conhecido ainda, mas a palavra de Deus vai fazer com que ele seja um dos grandes, um dos maiores profetas da Bíblia. E é desse homem que nós vamos falar. De um homem que foi de corajoso, né? De ceifador de vidas, de profeta, a um homem medroso, a um homem ansioso, a um homem depressivo. Sim, a um homem que queria dar cabo da própria vida, pedindo a Deus. É um homem que foi para o deserto para morrer, se achando que não era melhor que seu pai e que sua mãe. É uma pessoa que quis ser esquecida no deserto, ficar sozinho, sim, em meio às cavernas. E a palavra vai falar. Jezabel ameaça Elias, e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então você percebe que Acabe é uma pessoa dominado pela mulher. E quando se tem um lar onde a mulher é empoderada, louvado seja Deus. A mulher empoderada, a mulher conquistou o seu espaço, a mulher está cheia de razão hoje, a mulher se ergueu do monturo, a mulher saiu do fato de não ser reconhecida, de não estar nos mesmos lugares que os homens estavam, mas hoje, graças a Deus, elas chegaram. Tomaram posse e tomaram lugares altos na sociedade. Sim. Então essa mulher, Jezabel, está à frente do seu tempo. É de dizer que se o demônio passasse por ela deixava o demônio endemoniado. Porque tem pessoas que é assim.
O demônio não faz questão de entrar nela, não. Não faz questão. Ela já está perdida. Ele já está perdido. E o demônio não faz questão de entrar. Procura o demônio nessa pessoa, você não vê. Você pode ser crente, pode ser o que for, pode ser até do outro lado. Procura se tem alguma coisa encostada ali. Não tem. É a pessoa que é daquele jeito. Não tem. Os demônios olham e tem. Não, esse aí já está para herdar lá o fim conosco. Deixa quieto ela aí. William, seja bem-vindo. Tem pessoas que é ruim. Porque é ruim mesmo. Porque da mesma forma, William, que existe os filhos da luz, existem os filhos da treva. E nós não podemos ignorar. Nós não podemos fechar os nossos olhos, sermos besta. Sermos besta, ainda que eles pensam que somos, né? Porque nós somos obrigados? Não. Mas nós procuramos seguir a mesma pisada de Cristo. E nós vamos dando nossa outra face para essas pessoas bater. Com as suas falas, com as suas perseguições, com as suas mentiras. Entregamos eles e elas na mão de Deus. Porque não há ninguém nessa terra que plantando vento vai colher brisa. Eu não acredito. Eu tenho 55 anos. Não acredito. Vi muitos partirem dessa terra sem Deus. Eu mesmo era um que eu ia partir, eu ia embora sem Deus. Então, tudo que você faz aqui, você vai colher um dia. Vai. Pode esperar. A hora vai chegar. Que nem teus santos, teus deuses vão dar jeito nisso aí. Não vai. Porque o Criador e Pai de todos os santos, que eu não ignoro nenhum, eu respeito todos eles. Eu sou do Rio de Janeiro. Eu respeito todos. Eles que insistem em não nos respeitar. Mas ai deles, que se Deus não mandou, se Deus não ordenou, vai ter a paga. Porque uma coisa é Deus permitir. E outra coisa é a pessoa se meter a besta com os aguilhões do Senhor. O Senhor cobra. Cobra. E a palavra vai falar. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Poxa, essa mulher, a mulher endemoniada, pô. Essa mulher, ela pegou os templos de Deus e colocou todos os utensílios para fora, quebrou tudo. O altar, ela fez a abominação aos seus deuses. Sim, e como se não bastasse, ela tomou daqueles que cuidavam da casa de Deus e matou todos à espada. Matou todos que cuidavam da casa do Senhor. Então essa mulher, ela era diferenciada para o tempo dela. Ela estava muito à frente do seu tempo. Ela já tinha feito uma perseguição que só Paulo iria fazer. Então ela estava muito aquém do tempo dela. Muito aquém. E a palavra vai falar que o seu esposo é que vem trazer a notícia para ela. Olha, Elias se atreveu a ceifar a vida daqueles que te serviam no templo. Pô, Elias, ele está tentando restabelecer o culto a Deus que ela extinguiu. Ela extinguiu, trazendo seus deuses estranhos. Sim, deuses da sensualidade, da luxúria. E a verdade é que muitos como Jezabel está fazendo isso com seu próprio templo. A pessoa fala Jezabel, mas nem se toca que Jezabel, ela pode estar imperando dentro de nós. Na nossa maneira de vestir, sensualizando nossas curvas. Nós podemos estar trazendo Jezabel para o nosso dia a dia. E nós não estamos enxergando, nós não estamos vendo. Tiramos o altar de Cristo e trouxemos as abominações do mundo. Nisso nós estamos trazendo
o sistema de viver de Jezabel para a nossa vida. É de dizer que naquele tempo o sistema Jezabel foi instaurado no meio do povo de Deus. O povo esqueceu Deus por conta dessa mulher. Mas essa mulher hoje não é uma mulher, é um sistema. É um sistema que nós vamos nos adaptando, vamos nos vestindo dele. Deus abençoe, William. Nós vamos nos vestindo desse sistema e esse sistema passa a nos controlar. Como que em uma Matrix. Possa nos controlar. Fazemos coisas que pensamos que está certo, mas na verdade está errado. Mas o sistema vem colocando para nós que todo mundo faz. Todo mundo segue esse caminho. Esse sistema de Jezabel é o sistema do governo dela. É o meio que ela governa. E o povo não tem para onde olhar. O povo só olha para o que ela coloca. Para o culto que ela traz. Porque ela representa o governo. E tem muitos que estão sendo governados por esse sistema chamado Jezabel. Se permitindo, ser governado. É o sistema da luxúria, da sensualidade, de buscar ocasião para errar, dissolutamente, planejado, porque ela planejava os cultos aos seus deuses e trazia todo o povo para adorar. Ismael, Deus abençoe Ismael. A palavra vai falar. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo, amanhã, nestas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Agora vem a ameaça. E esse é o título da nossa palavra. Jezabel ameaça Elias. É uma ameaça. É uma ameaça. É Jezabel ameaçando. Porque Elias não morreu na mão dela. Ela ameaçou. Nem tudo que sai da boca das pessoas se cumpre na vida de um crente. Pode sair da tua cabeça o que for. Pode sair da tua boca o que for contra o crente. Pensa você que vai se cumprir? O mal que você tenta fazer o cristão colabora para a gente dar certo na vida. Colabora para o sucesso do crente. Colabora para a libertação do crente. Era tudo que o crente precisava, um empurrãozinho do outro. Era tudo. O crente estava meio amuado, com a espada arriada, mas de repente a guerra foi mandada. E nessa guerra o cristão começa a crescer. Então eu te digo, de um coração sincero, que todo mal colabora para o crescimento e para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles que não amam, eu não digo nada. Mas aqueles que amam a Deus, não adianta, pode fazer do jeito que for, da maneira que for. Vai colaborar para o crescimento do crente. Vai colaborar. Porque o crente, quando ele é apertado, quando ele entra em luta e prova, ele só cresce. Só cresce. Só cresce. E a honra e a glória só vai para Deus. E a palavra vai falar. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses. E outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Ela está dizendo que, segundo a vontade dos deuses dela, deuses com D minúsculo, amanhã, a mesma hora que ele fez com os profetas dela, ela irá fazer com ele. Imagine se ela e os deuses com D minúsculo dela têm poder no dia de amanhã. Uma mulher que precisa dormir, vai no banheiro, precisa comer, precisa ir no banheiro, precisa dormir. Dizer que amanhã vai ferir o crente, vai bagunçar com a vida do crente.
Eu não vou te falar ainda o que vai acontecer com ela, não. A palavra vai falar. O que vendo ele, se levantou para escapar com vida. E se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Agora, você vê que por conta de uma mulher, o medo está tomando o homem de Deus. Agora tem um propósito nisso. Não é por acaso, não. Há um propósito nisso aí. Nenhum mal permitido por Deus na tua vida é para te matar. Não. O inimigo acha que é para te parar, que é para te matar. Mas quem vai parar é ele, de um jeito ou de outro. Porque ele está se levantando contra homens e mulheres de Deus. E ai desses. Porque eles não tomam o mal da parte de Deus no mesmo instante, não. O tempo vai passar, eles vão esquecer. E quando eles estiverem na sua caminhada, bem tranquilo, eles vão cair do cavalo. Porque você vê homens e mulheres assim, perseguidores de crente. Não é o guerreiro que monta neles, não. É eles que montam no cavalo. Só que esses cavalos não foram feitos para serem montados. Eles são mandados. Eles têm decreto para cumprir. E quando eles se sentem usados por um ser humano, eles cobram. Cobram. Eles só vão aonde até Deus permite. Mas quando o ser humano quer ir mais longe do que Deus permitiu ao espírito ir, Deus cobra. Assim como cobrou de todos aqueles que entraram na vida de Jó. Vai lá. Não toca nele, não. Toca em tudo, não toca nele, não. O diabo veio com autorização. Ai desses que não têm autorização e ficam perseguindo o crente. Procura aí autorização. Procura o decreto aí. Não tem. Não tem. Mas eu tenho. Eu tenho um decreto. Todo crente tem. Todo cristão tem. Quem conhece Deus tem decreto. Ele pode. Mas ele não quer. Prefere orar, entregar na mão de Deus, do que se rebaixar, se igualar, ficar igual. Isso vai passar. Quantos anos nós temos? Daqui a pouco, essa pele vai se rasgar. Nossa pele vai se rasgar. E nós vamos encontrar o Senhor. Toda a perseguição vai ficar aqui. Todo choro, toda mentira, toda calúnia, toda inveja, todo olho gordo, toda injustiça, toda intolerância, toda vingança, toda ira vai ficar aqui. Todo sentimento iracundo, toda avareza vai ficar aqui. Nada disso irá entrar no céu. E a palavra vai falar. O que vendo ele se levantou para escapar com vida. E se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Agora, é bem verdade que quando o medo e o pânico toma alguém na terra,
A tendência desse alguém é se afastar das pessoas que ele mais gosta, que ele mais ama, é se isolar. Essa é a tendência, é se isolar. Agora nós estamos vendo uma outra situação, que a pessoa é valente, a pessoa é corajosa, é disposta, capaz de fazer coisas em nome de Deus. Mas agora, a covardia, o medo, tomou conta do homem de Deus. Não que ele seja covarde, porque ele já mostrou que é corajoso. Mas é permissão de Deus ele passar o processo do medo. Então, depois de tanta coragem e de matar 850 profetas de Baal, agora ele se ergue em pânico e com medo. Porque Jezabel mandou um mensageiro dizer que até o mesmo horário que ele fez com os profetas dela, ela irá fazer com ele a mesma coisa. E a palavra vai falar. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Na condição que ele está agora, ele está em pânico, ele está com medo. Ele caiu muito, estava muito corajoso, ele foi para baixo. Agora o medo, o pânico toma ele. O desequilíbrio mental está sobre a vida dele, o diabo está trabalhando. E nesse primeiro momento ele vai deixar pessoas que ele ama para trás. Vai se isolar das pessoas que andam com ele e que ele ama. Ele deixa o moço em Beceba e sai dali e vai para o deserto. E se coloca debaixo de uma árvore de zimbro. E debaixo dessa árvore de zimbro, em seu ânimo, ele vai dizer ao Senhor: Senhor, eu não sou melhor que meu pai. Também não sou melhor que minha mãe. Isso fala de uma tradição, de um costume, de uma família que é cristã. Isso fala, quando ele diz, não sou melhor que meu pai, não sou melhor que minha mãe, é ele dizendo assim: Senhor, eu nasci em um lar cristão. Nasci em uma casa que o povo era crente. Minha mãe era crente. Meu pai era crente. Eu vi meu pai servindo, eu vi minha mãe servindo. Mas agora eu percebo que eu não sou melhor que eles. Ou seja, eu vivi até aqui para honrar meu pai e minha mãe, estando no mesmo caminho, fazendo as mesmas coisas, me dedicando com a mesma intensidade. Mas o medo está me embarreirando, o medo está me parando. A minha mente está medrosa. Daqui a pouco eu vou estar ansioso, depressivo, se eu já não estou. Porque eu estou pedindo a morte, sendo que agora mesmo eu tinha matado 800 profetas de Baal. O que está acontecendo com Elias? Não, na Bíblia não fala de depressão, na Bíblia não fala de ansiedade, na Bíblia não fala de medo, não fala de pânico. Não fala não. É Elias. Ele está debaixo de uma árvore de zimbro, em meio ao deserto, dizendo ao Senhor que não é melhor que o pai dele. E que também não é melhor que sua mãe. É ele dizendo que, de alguma forma, ele está ferindo tudo que o pai e a mãe ensinou a ele. Ele não está conseguindo sustentar o ensinamento do pai e o ensinamento da mãe. Falar de não ter condição de sustentar o ensinamento do pai e o ensinamento da mãe, fala de não conseguir sustentar uma palavra de Deus no coração. Fala de perder a fé. E a pessoa perdeu a fé. O desânimo tomou conta. A coragem foi embora e sobrou o medo.
sobrou a ansiedade, sobrou o pânico, sobrou a depressão. Agora Elias quer morrer. Mas o homem sempre foi valente e corajoso. Mas a vida do crente é assim, tem altos e baixos. E a palavra vai falar. E vendo ele, se assentou para escapar com vida, se levantou, para escapar com vida, e se foi. Veio a Beceba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Então você vê o prejuízo, né? O medo tomou Elias. A ansiedade, a depressão tomou Elias. Agora ele está deixando alguém que ele ama, que ele traz o melhor dele para essa pessoa, ele põe de lado. Ele está em pânico. Ele coloca de lado. E muitos são os lares que têm pessoas como Elias, passando situações com suas mentes desequilibradas. Sim, suas mentes desequilibradas. Tendo ansiedade, tendo depressão, tendo pânico, terror noturno, fobias em geral. A pessoa virou bipolar, não sabe o que é felicidade, não faz distinção entre estar só e acompanhada. É a mesma coisa. Tempos de festividade, não consegue mais estar no coletivo. Quer ficar reservado, dentro de um quarto, ouvindo músicas tristes, que mais abre mais abismo do que fecha. É Elias. Elias está nessa situação, dizendo que não é melhor do que pai e mãe, e deixando pessoas que ele gosta pelo meio do caminho. E a palavra vai falar. E ele se foi ao deserto de um dia, e veio e se assentou debaixo do zimbro, e pediu em seu ânimo a morte. Fala para mim. Quem pede a morte? O que essa pessoa tem? É Elias. A princípio ele estava com medo de Jezabel. Mas agora ele está pedindo a morte. O que Elias tem? Qual é o problema desse profeta? De um homem tão corajoso, que bateu de frente com Acabe e Jezabel, agora está fugindo dela, indo para o deserto, saindo de pessoas que ele ama, e pedindo a morte para o Senhor, com a desculpa que não é melhor do que o pai e nem a mãe. O que ele tem na sua cabeça? O que passa na cabeça dele? Que tipo de pessoa pede a morte para Deus? Então a Bíblia fala de uma coisa que as pessoas não costumam dizer. Muitos estão nos consultórios por aí, pagando R$300 a consulta, 15 minutos, sendo assistido pelo ouvido de um estranho. Mas a palavra está aqui, falando de um homem corajoso que está passando uma situação de um desequilíbrio na mente. E todos nós podemos passar. Estamos sujeitos a passar. E a palavra vai falar. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro.